Olá, desejamos que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também do Senhor Jesus, estejam com você, sua família, seus familiares. É sempre uma alegria estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, dando sequência ainda à vida de Jesus. Esse aparente silêncio entre os 12 aos 30 anos, quando Cristo inicia seu ministério público, mas não foi totalmente em silêncio. Foi justamente a base necessária para que Cristo fosse e fizesse tudo aquilo que ele fez em seu ministério público, de que com 3 anos aproximadamente de trabalho público revoluciona todo o mundo e a história, de, tanto no que diz respeito ao passado, a presente, a futuro, muda completamente os seus métodos, os seus ensinos, e foi justamente esse período, quem sabe, ali, esse aparente silêncio, que foi a base necessária. Até me recordo agora, quando trabalhamos também sobre a vida de Davi, de que a sua vida solitária, ao pastorear ovelhas, foi a base necessária para que ele se tornasse o líder que foi em Israel, onde fazia justiça e julgava todos. Quem sabe Moisés também, aproximadamente 40 anos a pastorear ovelhas. Eu não tenho nenhum relato na Bíblia, pode ser que tenha tido outro, que tenha passado mais tempo a pastorear ovelhas e ser o grande líder, né, que Moisés foi, a trabalhar, né, pelo povo de Deus, uma paciência, onde Deus ensina para que eles saber como lidar, ter todo o jogo de cintura necessário, a parte espiritual, a parte emocional, estrutura, né, para lidar com situações as mais adversas. Esse tema de hoje é falar sobre dias de lutas, né, as dificuldades que Cristo enfrenta nesse período dos 12, quem sabe até mesmo anteriormente, mas mais foco nisso, quando ali os líderes veem a inteligência de Jesus e querendo, quem sabe, ganhá-lo para as suas escolas, até mesmo para depois se vangloriar de ser, quem sabe, aqueles que ensinaram, que prepararam aquele menino. Mas Cristo, ele não estava interessado nessa linha de pensamento. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, as vitórias alcançadas. Te pedimos a iluminação do Teu Espírito para entendermos esse tema, desse aparente silêncio, mas que foi a base necessária para tudo aquilo que Cristo fez quando esteve aqui, e que possamos aprender e tirar lições para a nossa vida prática. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá então. Quando Cristo, já mencionamos, ele viveu uma vida de simplicidade, ali aprendendo da Bíblia do Antigo Testamento, né, com a sua mãe, aprendendo da natureza. E quando ele mesmo vem ali aos 12 anos, ele percebe os muros da religião, que não é diferente hoje também, muitas vezes os credos, os dogmas, as doutrinas, e muitas vezes até infundadas sem uma base bíblica sólida, causam, quem sabe, mais separações, porque se você não pensar igual ao que eu penso, então não faz parte, então acaba sendo excluídos ali. Isso tem demonstrado muito, e não foi isso que Cristo veio ensinar. Cristo veio mostrar justamente ao contrário do que era ensinado. Cristo não tinha um espírito de exclusivismo, de pensar simplesmente nele ou nas suas ideias, ou quem sabe até mesmo ideias preconcebidas, que muitas vezes tem. E se escandalizava especialmente os fariseus, né, por se afastar, né, a esse respeito de seus rígidos regulamentos, aquilo que os fariseus colocavam, que era até mencionei quando trabalhava ali o período intertestamentário, né, de um dos grupos que surgiu aqui, tem um dos fariseus, que é aqueles que criavam mais as regrinhas, essas normas que eles estabeleciam, né, para ser seguidas, rígidos regulamentos. Então Cristo encontra ali os domínios da religião cercados de altas muralhas, muralhas de exclusivismo, como um assunto, quem sabe, demasiadamente
santo para a vida diária, era algo, quem sabe, para você praticar no dia de culto, seja qual for o dia, um sábado, um domingo, uma quarta, uma sexta, não sei, né, qual o dia que você tira mais para isso, mas era como se fosse algo para ser praticado em um determinado momento, não era algo que leva para a vida diária. Então, esses muros de divisão, Cristo derribou. Em seu trato com as pessoas, com os homens, desde a infância, ele não tinha essa preocupação de indagar, né, qual é o seu credo, qual igreja você pertence. Ele exercia o seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitavam de auxílio. Aliás, não sei se você tem percebido, nós não temos tido essa preocupação em trabalhar com placas ou nomes em específico. Tá? Nosso programa Voz que Clama, História e Profecia, trabalhamos nesse contexto, claro, de maneira simples, objetiva, alguns tópicos no contexto histórico, profético, bíblico principalmente, para nos despertar para a busca, não ficarmos simplesmente crendo naquilo que talvez eu falo para você, ou que alguém te fala, mas que você também tire um tempo para ir buscar. Mas Cristo exercia o seu poder de beneficiar em favor de todos, sem essa ideia de separação. Isso vai ser demonstrado no seu ministério público, quando estivermos trabalhando, vamos ver isso nos seus ensinos, né? As pessoas que foram transformadas ao se aproximar de Jesus. Tá? Não se podiam explicar, né, a sua constante serenidade de Cristo, a sua serenidade própria, sob provação, sob privações, porque ele passou por isso. Não sabiam, né, que por amor de nós se tornara pobre, né, para que pela sua pobreza nós nos tornasse ricos, ou ricos enriquecêssemos, não no sentido do material, mas espiritual. 2 Coríntios 8, verso 9 fala isso, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Não compreendiam, quem sabe ali, o ministério de Cristo, assim como os amigos de Jó não compreendiam o seu sofrimento, simplesmente acusava ele: olha, você tem que saber o que é que está acontecendo, você deve ter cometido algum delito, algum erro, porque não é normal isso. Então não compreendiam também a vida de Cristo, a sua pureza, o seu ministério. Um ponto aqui que eu quero destacar, e serve muito mais para a juventude, claro, também para os adultos, mas de modo especial para a nossa juventude, sobre os divertimentos mundanos, e não só a juventude, né, de uma certa idade amadurece, mas tem pessoas também que mesmo na idade aí avançada está em busca disso, divertimentos mundanos, né? Então, para cada tentação, tinha Cristo uma única resposta, está escrito, onde ele baseava as suas ideias, né? Raramente censurava qualquer mau procedimento das pessoas, né? Mas tinha uma palavra de Deus para dirigir a elas. Então, ele era frequentemente acusado de covardia por negar-se, quem sabe, a unir a algum desses divertimentos proibidos, né? Sua resposta, no entanto, está escrito: o temor do Senhor é a sabedoria, o apartar-se do mal, a inteligência. Ele se remetia, quem sabe, ao texto que está em Jó 28, 28. Então, eu preciso de uma síntese do Senhor, está escrito. A presença de Cristo era impossível você ficar neutro com a presença dele. Diz que alguns buscavam sentido em paz a sua presença, gostavam de estar próximo dele, mas muitos, no entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Mesmo que ele não falasse nada, a sua presença incomodava. Se sentiam reprovados pela presença de Cristo. Os jovens companheiros, quem sabe ali da mesma idade, que cresciam juntos ali, insistiam em que se fizesse com eles algumas das brincadeiras, das coisas do dia a dia deles, né? E ele não participava disso. Jesus, no entanto, era inteligente, ele era animoso, gostava, né, de estar ali, tinha sua vida social, não vivia uma vida isolada, algo também que temos que pontuar, mas impacientava muitas vezes com a atitude estrita de Cristo em relação a essas coisas que ele não praticava. Ele dizia: está escrito, né? Como purificará o mancebo, o jovem, seu caminho? Ele diz: observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar.
contra ti. Quando perguntava a Jesus, por que você é tão estrito, tão rígido nas suas ideias? Então ele dizia, como purificará o jovem? Observando conforme a tua palavra. Se perguntasse a ele, por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente? Nós até falamos sobre isso, né? Que o grande erro de Israel foi querer ser igual. Queremos um rei para ser igual. Queremos vestir assim porque queremos ser igual. Queremos ouvir tal música porque queremos ser igual. Mas por que não ser diferente? Não no sentido de mostrar ser exclusivista, não é isso que Cristo queria mostrar. Mas o porquê é o igual que está na moda, por que não ser diferente? Mostrar justamente essa diferença para que as pessoas vejam e perguntem, mas por que ser assim? Então ele dizia, está escrito, bem-aventurados os que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, felizes os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Salmo 119, versículos 1 a 3. Então, ou seja, sempre que tinha um questionamento, ele tinha uma resposta na palavra de Deus para justificar aquilo que ele fazia. Mas e os passatempos dos dias de Cristo? E os passatempos dos nossos dias? Como é que Cristo ele se portava em relação a isso? Por exemplo, quando interrogado acerca do motivo por que não tomava parte nos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré, porque tinha, tanto é que perguntou, pode vir por acaso alguma coisa boa de Nazaré? Então a cidade que Cristo nasceu ali, o local, não era uma das melhores cidades em Israel, tanto é que era questionada, pode vir alguma coisa boa de lá? Quem sabe a juventude, as brincadeiras, as atitudes. Mas Cristo respondia, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, versículos 14 e 16. Então Cristo ele se baseava na palavra de Deus. Essa era o seu deleite, o seu prazer. Jesus não contendia pelos seus direitos de achar sua razão. Então muitas vezes por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho se tornava mais pesado. As pessoas se aproveitavam, quem sabe até mesmo dessa situação. No entanto, não fracassava, não ficava desanimado, vivia acima, né, dessas dificuldades, como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Então é um exemplo, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, mostrando para nós como fazer. Quando, quem sabe, perguntado, por que te submetes a tão maligno tratamento das pessoas, quem sabe até mesmo de seus irmãos? E ele dizia, está escrito, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículos 1 a 4. Ele que inspirou a Salomão, o mais sábio entre os homens, a escrever, agora está aplicando no seu viver diário, tá? Essas mensagens. A transformação, né? Desde que José e Maria, naquele período dos 12 anos, né, em que Cristo foi encontrado no templo, entre os doutores, a sua vida foi diferente. Ali começa a manifestação da sua divindade na sua humanidade. Cristo começa a entender, nega a sua filiação a José e coloca a sua filiação ao Eterno. Não sabias que devias cuidar dos negócios de meu pai? Então, sempre que lhe era dado esse privilégio, ele se afastava do seu cenário, dos seus labores, porque ele era prestativo em casa, nos trabalhos domésticos, na carpintaria com José, aprendeu um ofício, que aliás era um pecado em Israel, praticamente uma criança crescer sem aprender algum ofício útil. Claro, não era um trabalho escravo, né, nunca, mas eles aprendiam um ofício ali com o seu pai. E sempre que era possível, ele saía para o campo a meditar nos verdes vales, a ter comunhão com Deus na encosta da montanha, entre as árvores da floresta. E diz que ao alvorecer, frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. E depois dessas horas quietas que ele passava se alimentando, em comunhão com o Eterno, ele então voltava para casa, a fim de retomar seus deveres.
e dar exemplo de paciente labor. Então, portanto, como eu mencionei, esse período de aparente silêncio foi a base para tudo que Cristo fez nesses 3 anos de ministério público, tanto em casa, tanto é que isso foi o que tornou muito mais acessível as pessoas a ouvi-lo, porque já era conhecido. Cristo já ministrava, claro, de maneira ali anônima, não um ministério a chamar a atenção, nunca foi sua intenção isso. Mesmo no seu ministério público, ele evitava tudo isso, de chamar a atenção, mas era impossível, as pessoas ali se aglomeravam próximo dele para ouvir a mensagem. A presença de Cristo, como nós mencionamos, é impossível ficar neutro, e na própria casa a atmosfera era mais pura, a sua vida era como ali um fermento na massa, operando nos elementos da sociedade, né, puro e incontaminado, andava entre os excluídos da sociedade na época que havia, principalmente, quem sabe, leprosos, cobradores de impostos e outros tantos, né, que vamos falar sobre isso também, excluídos, os rudes, os descorteses, entre os injustos publicanos, ímpios samaritanos, soldados pagãos, rústicos camponeses e a multidão mista, misturada ali. Ele dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia, né, ao ver, quem sabe, criaturas fatigadas ao peso do pecado, aos fardos, e ele então partilhava de seus fardos, revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor de Deus, da sua benevolência e da sua bondade. Então, Cristo realmente foi o exemplo, né, em todos os aspectos, em toda a sua vida. Trabalhava a confiança em Deus, não como muitos colocam, né, a autoconfiança, né, mas a confiança em Deus, não é algo de mim, é algo que Deus pode operar. Ele ensinava a todos a se considerarem dotados, né, de preciosos talentos, né, de ver as qualidades que as pessoas tinham, os quais, se devidamente empregados, né, lhes adquiririam riquezas eternas. Ele estipava, tirava, afastava da vida a vaidade, inspirando também ali nas pessoas, pelo próprio exemplo, primeiramente, que cada momento de tempo é carregado de resultados eternos. A importância de cuidar do tempo, e que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para fins santos. Não considerava ninguém indigno, todas as pessoas eram dignas de sua atenção, mas buscava aplicar a todos o remédio salvador. Em qualquer companhia, né, que Cristo estivesse, que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Por isso que ele estudou muito, como eu mencionei, esse período, né, dos 12 aos 30, ali, onde manifestava a sua divindade na humanidade. Está pesquisando, claro, ele não usou da sua divindade para a salvação, queremos deixar bem claro isso, para operar seus milagres, vamos falar sobre esse detalhe também, mas ele aplicava a cada circunstância e tempo uma lição adequada, buscava inspirar esperança mesmo nos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que poderiam tornar irrepreensíveis, inocentes, adquirindo o caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus. Demonstrava também que a salvação é algo integral, não é parte, como até muitas vezes percebo pessoas falando, não tem que preocupar quando a gente fala sobre questão de saúde física, né, que está entrelaçado físico, mental, emocional, espiritual. Não tem que preocupar não, né, porque o corpo vai ficar por aí mesmo. Sabendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Cristo, ele sempre mostra que a salvação é integral. Que seremos salvos não simplesmente, como muitos colocam aí, uma alma desencarnada, não. É a pessoa, será ressuscitado, corpo, é claro, imortal, mas não é simplesmente uma matéria ou um espírito, simplesmente está interligado um ao outro. Jesus era o médico do corpo, assim também como do espírito, da mente, interessava em todos os aspectos, né, da vida, de sofrimento que lhes apresentava, e proporcionava alívio a todos. Havia em suas palavras o efeito de um bálsamo suavizador. Ninguém podia dizer que houvesse operado um milagre. Eu estou falando do milagre sobrenatural, né? Não estou falando desse aspecto, Cristo fez muito isso, mas não estou falando disso nesse momento. Mais virtude, poder curativo saía de suas palavras, poder que animava,
dele saía para os enfermos e aflitos, e assim, de maneira discreta, trabalhava pelo povo já desde a infância. E foi justamente isso, como eu mencionei, que torna Cristo tão assim acessível às pessoas, a ele, no seu ministério público. Tá? E foi um período que ele teve que atravessar sozinho. Até mesmo Maria, José e os mais próximos não compreendiam detalhes da vida de Jesus. Uma vida solitária, onde ele passa sozinho por esse período e ele carrega o peso, né, dos pecados da humanidade. Ninguém podia avaliar, né, o peso dessa responsabilidade, mas ele nos dá o exemplo de como viver a vida da infância, juventude, a adolescência e a vida adulta, né, honrando e glorificando o nome de Deus. No nosso próximo tema, vamos falar sobre a voz no deserto, né, aquele que prepararia o caminho para o Messias, e você é convidado a estar conosco nessa série de temas. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos por essa mensagem que fala sobre parte da vida de Cristo, que é o nosso exemplo, a infância, a juventude, a vida adulta, nos mostrando que é possível vencer a despeito de nós mesmos, através do poder do Senhor em nossa vida. Damos a iluminação do teu Santo Espírito, jogando essas bênçãos em nome de Jesus.